Imortal Urbano é a coisa que eu mais penso, mais sinto a respeito. E é a coisa que eu menos sei. Eu acredito que inteligência, ela está muito mais perto da sapiência do engano do que da certeza do conhecimento. As coisas são muito dinâmicas no universo. E a coisa mais importante diante desse dinamismo é presença e espontaneidade. A coisa mais perigosa é crer em crenças. Crer em crenças é a coisa mais perigosa que alguém pode fazer com a sua vida, você fazer com você mesmo. É como se você acordasse todo dia e você se despisse todo dia com a prática. Você esteja pronto a jogar tudo o que você sabe pela janela. Assim você está presente. E eu comecei a pensar na questão do imortal urbano quando eu ia para lugares sagrados, meditar, o Oriente, ou montanhas, ou até mesmo templos e tal. E eu sempre achei muito mais fácil ou meditar na China, ou meditar na Índia, mas eu não moro na Índia, eu não moro na China. É como seria uma pessoa ter todos esses preceitos de espiritualidade, tendo que pagar as contas, num trem lotado, recebendo grosseria de pessoas desarmonizadas. Como seria esse método? Como seria essa filosofia viva? E é uma filosofia da adaptabilidade. É uma filosofia viva que se faz no momento. Eu acho que principalmente depois da pandemia, em que as bases do mundo estão fissuradas, né? Existem coisas que precisam ser mudadas. E a filosofia do imortal urbano, ela procura ecótones, ela procura comunalidades entre as culturas. Por exemplo, se a filosofia chinesa chama a água de Yin e a filosofia Nagô chama a água de Iemanjá ou de Oxum, e se a ciência chama de H2O, todas essas leituras culturais ou dogmáticas estão falando de um fenômeno comum, que é a água em si. E a questão é você absorver o que é a água em si. Eu vim colecionando práticas. E qual é o meu critério de colecionar práticas? É que quando culturas tão diferentes, separadas entre tempo e espaço, têm a mesma prática. Então estamos muito próximos da verdade, né? Se uma cultura, por exemplo, uma prática que eu sempre faço, que é a prática de girar em torno de si, chama Yurling, gira, Gitas, é uma prática tibetana, mas também uma prática sufi, mas também uma prática de Kung Fu. Então, civilizações separadas por tempo e espaço têm a mesma prática. E você, quando faz, você sente o benefício. É uma coisa que está muito
próximo da verdade. A questão do imortal urbano não é ensinar nada a ninguém, mas sim desconstruir impedâncias que nos impedem de viver o céu aqui na Terra. Pegando um pouco o Jung, ele falava que por mais que um professor saiba muito, quando ele encontra um cliente ou um paciente, é um encontro de duas almas. E eu vejo muitos mentores ou professores espirituais presos a uma metodologia. Não, agora eu vou fazer o que os Vedantas fazem, ou agora eu vou fazer, não pode quebrar, assim. Você imagina Moisés prestes a abrir o Mar Vermelho. Alguém vai perguntar, qual é a sua certificação? Está certificado em quê? Tem licença para abrir o Mar Vermelho? Quem te deu? Isso é um absurdo, entendeu? E milagres todos podem fazer. Todos têm condições, qualquer pessoa tem condições de benzer uma água, de receber instruções divinas. Isso não é uma patente de nenhum Deus. Todas essas pessoas, Jesus Cristo, Mohammed, tiveram professores que ajudaram eles a fazer o que eles fizeram. Mas é um grande problema da nossa civilização que a questão energética ela está na mão das religiões organizadas, que dizem que o nosso maior direito, que é ser uma pessoa iluminada, como Jesus, ou como Buda, ou como qualquer um, é uma blasfêmia. Aí não tem condição da gente viver esse céu na Terra. E todos podem, literalmente qualquer um pode. Agora você tem que entender a linguagem da energia. Eu sempre falo dessa história, que ela é muito interessante. Isso foi no início do século, em Boston. O Dr. Duncan McDougall, no início do século, nós não tínhamos muitos aparatos para ver se uma pessoa ia morrer ou não. Então, quando você ficava em coma, você ficava numa cama. Se morresse, se voltasse, beleza. E começou a estudar esses corpos, tá? Então ele percebeu que às vezes existia uma certa mudança, um tremor e tal. Aí ele punha a mão no corpo e o corpo estava frio, estava inanimado, morto, enfim. Então ele começou a fazer vários experimentos e tal. E ele chegou a um que ele pôs uma cama como se fosse um retângulo, né? E aqui uma corrente que conectava com um vértice, como uma corrente ali ligada a uma balança. Todos os corpos eram ligados à balança. Ele percebeu que às vezes rolava esse tremor. Quando ele olhava o peso do corpo, o corpo estava 21 gramas mais leve. E às vezes não tinha nenhum movimento. Ele olhava, o corpo estava 21 gramas mais leve e a pessoa estava morta. Então, todo ser humano tem um princípio que eu considero um princípio sapiente dentro de si, que pesa, que é provado, que vai na internet e fala weight of the soul, 21 gramas. Tem filmes a respeito, não é novidade nenhuma. E todos nós temos um princípio sapiente que, quando nos desconecta com dessa bolha protoplasmática, nós estamos mortos. Partindo do princípio científico que energia não pode ser feita e não pode ser destruída, esse princípio sapiente dentro de nós é uma diferenciação do logo indiferenciado que começou há 13 bilhões de anos atrás. Todos nós aqui temos 13 bilhões de anos e agimos
como se tivéssemos apenas alguns anos. Essa sapiência, ela teria que estar sendo dada no sistema educacional vigente, porque educação, a palavra de latim, educo, significa desenhar de dentro para fora, esboçar de dentro para fora. Então, todo professor que entra numa sala de aula, ele tem que saber que cada um ali tem um princípio sapiente que pode evoluir a raça humana. Ao invés dele fazer isso, ele apenas programa as pessoas para funcionarem mercadologicamente. Para servir 8 famílias que estão aí desde a Suméria. O Lehman Brothers, o Koch Brothers e outros aí. E isso precisa ser mudado. E essa é a grande coisa. Porque nós existimos em 3 níveis. O nível físico, o nível mais denso, o nível físico, o nível psicológico ou mental e o nível energético, ou espiritual. Por que se fala espiritual? Porque a energia caminha no universo em espirais. Se a energia caminha de forma centrifugal, do centro para a fuga, ela começa... Imagina você com uma marimba, você começa a espalhar, desintegrar as matérias, e a matéria ela vai para a espiritualização, para o éter. Quando caminha de forma centripetal do espaço para um ponto em comum, caminha para materialização de matéria. Por isso que a diferença, o oposto de espiritualidade não é materialismo, mas sim egocentrismo. Você pode fazer uma mansão para deixar as pessoas felizes, para fazer um mundo melhor. Então o problema não é o capitalismo, o problema é a avareza. A filosofia do imortal Urbano primeira, você tem que saber o que você é. E o que você é está muito próximo do que você faz, sem perceber que o tempo está passando, e que você faz com muita naturalidade, e todos falam que você faz de uma forma maravilhosa, e você nem sabe o que você fez. É como se fosse uma criança brincando. Não existe cansaço, existe apenas uma zona de fluidez. Aí você começa a dar uma silhueta intelectual nisso e usa a energia criativa, a energia que você criou. Me parece que é uma forma mais sucinta possível que eu poderia sintetizar o que seria a filosofia, que chamam de filosofia essencial, que é uma filosofia viva, uma filosofia sanguínea, que você usa o pensamento mais como se fosse uma espécie de pulsamento, e você recebe a intuição do universo e fisicaliza numa vida finita princípios infinitos.